Tudo bem, pessoal? Vamos então para a nossa oitava aula, onde a gente fala sobre oligopólio, né? Mais um dos tipos de mercado, e aqui um mercado do que a gente vai chamar aí de concorrência imperfeita, né? É um ambiente onde existe mais de um participante, né, como ofertante, mas não chega a se configurar uma situação que a gente viu e chamou de concorrência perfeita, né? Que é aquela situação onde a gente tem muitos participantes, sendo todos participantes pequenos o suficientes para sozinhos não serem capazes de afetar o mercado como um todo. Agora a gente vai estudar o oligopólio, que é justamente uma situação onde os participantes são grandes o suficientes para suas ações não serem desprezíveis para os demais participantes do mercado. Tá? Então, na nossa aula de hoje, a gente vai definir aí, né, o que é o oligopólio, vai falar, fazer um exemplo aí de um exercício do que seria o equilíbrio de mercado de uma configuração de oligopólio bastante simples, que é a configuração de duopólio, ou seja, aquele oligopólio onde a gente tem apenas dois participantes, né, duopólio. Vamos falar um pouquinho sobre como se configura aí, como pode se configurar um eventual equilíbrio de cartel, né? Aquela situação onde esses poucos participantes combinam uma estratégia que é ótima para todos, né? Ótima em termos de estratégia conjunta, né? Para todos os ofertantes, que é a cartelização, que é combinar, né, uma estratégia que beneficia esses ofertantes. E por fim a gente fala um pouquinho sobre teoria dos jogos, tá? A teoria dos jogos é um instrumento, né, que tem aí uma fundamentação matemática, né, tem uma construção matemática de solução de jogos, e aí no caso pode ser também aplicada para jogos de mercado, né? E aí nesse caso a gente vai falar, olha, né, é um instrumento, é o instrumento típico, né, de análise, de solução, né, de estratégias, de busca de equilíbrio em mercados do tipo oligopólio, onde a gente tem aí características que fazem com que esse mercado se pareça com um jogo onde você tem participantes, né, os players, os jogadores, e a ação de cada um dos jogadores afeta o resultado dele e dos demais participantes, né? Então é como se fosse um jogo mesmo, né? A gente vai ver como é que a gente configura aí jogos, ainda que jogos bastante introdutórios, né? A teoria dos jogos em si é uma área muito vasta da pesquisa na teoria econômica, né? Então ela é um campo aí rico, né, em conhecimento, e um bom curso de teoria dos jogos duraria aí um semestre, talvez um ano, né? Para a gente ter uma noção melhor dos diversos jogos aplicados, né, a mercados, né, a economia. Né? Então aqui a gente vê uma introdução, uma configuração inicial de como é que a gente monta um joguinho, mesmo que seja um jogo bastante simples e introdutório para fins didáticos. Tá? Então o oligopólio é uma configuração, né, entre a concorrência perfeita e o monopólio. Né? A gente viu já nas nossas duas últimas aulas que a concorrência perfeita e o monopólio são duas estruturas de mercado que a gente chama de estruturas extremas, né? Estão nos extremos. O monopólio é aquela configuração de mercado onde o nível de concorrência é o mínimo possível, ou seja, ele nem existe, né? Só tem um ofertante no mercado, e a concorrência perfeita é aquela estrutura de mercado onde se verifica a maior competitividade possível, tá? E aí a gente estuda primeiro eles para entender quais são os extremos. E aí, justamente as estruturas que estão no meio, que formam ali o que a gente chama de concorrência imperfeita, são as estruturas mais complexas, né, onde existem concorrentes e esses concorrentes podem, né, interagir de uma forma um pouco mais complexa. Né? Então, a gente, no caso do oligopólio, a gente vai estar numa estrutura de mercado onde existe algum nível de concorrência. Esses participantes podem definir seus preços, a depender do tipo de oligopólio, né, o tipo de produto que eles estão ofertando, e isso daí dá toda uma complexidade, né,
porque não é nem aquele caso extremo da concorrência perfeita, nem o outro extremo que seria o monopólio. Então você traz uma complexidade para o problema, que é essa área cinzenta entre concorrência perfeita e monopólio. Tá? Então é um tipo de concorrência imperfeita, como eu falei aí para vocês. Tá? E a gente tem, então, características que são próximas ao mercado de concorrência e também próximas ao mercado de monopólio. Né? Então a gente vai falar, olha, existe concorrência, característica de concorrência, né? Mas, por outro lado, a gente vai falar, eles são formadores de preço, características de monopólio. Né? Então, o participante deixa de ser aquele tomador de preço. Né? Então, ele é um participante aqui no oligopólio, ele pode ser aí um price maker. Né? E o principal, né? Existe uma interdependência nas ações dos competidores. A ação que um toma, a jogada que um faz, afeta o resultado dele e do concorrente, né? E do outro. É como um jogo de xadrez, né? A movimentação da peça que um dos jogadores faz afeta o resultado dele e também afeta o resultado do outro participante do jogo, né? Por isso que a gente vai usar a teoria dos jogos para entender um pouquinho da teoria aí de oligopólio, né? Acaba virando um jogo, tá? Então, dentro da concorrência imperfeita, a gente não tem só o oligopólio. Tem o oligopólio que a gente vê na aula de hoje, né? Que tem essa característica aí de poucas empresas que podem oferecer produtos similares, né? Ou idênticos, né? Pode ser só produtos parecidos ou pode ser produtos exatamente idênticos, né? Então pode ser produtos homogêneos, né? Aquela característica de concorrência perfeita, ou pode ser produtos com algum nível de diferenciação, tá? Mas concorrência imperfeita não é feita só de oligopólio, tem também o mercado de concorrência monopolística, tá? Onde a gente tem muitos ofertantes, só que ofertando produtos com algum nível de diferenciação, tá? Então, com algum nível de exclusividade, por isso esse nome, né? Concorrência monopolística, né? Então, há uma grande concorrência, mas cada vendedor tem um pouco de monopólio, que são as características específicas do seu produto. E aí, como é que... A primeira questão que, né, surge aí na cabeça da maioria dos alunos tá, mas como é que eu vou saber quando que é oligopólio, quando que é concorrência monopolística, se eu tiver ali alguns competidores com produtos diferenciados, né? Quanto que é muito o suficiente para ser uma concorrência monopolística e quanto que é pouco o suficiente para ser um oligopólio, né? E essa resposta ela não é simples, né? Ela não tem um número, tá? Isso vai depender muito da prática do analista, né? De quem analisa os mercados, entende muitas vezes o setor também, não basta entender a teoria econômica, muitas vezes é preciso entender a fundo o setor que você está analisando, né? Aquele especialista lá está analisando o setor de cerveja, ele entende tudo sobre a indústria de cerveja. Estou analisando aqui a indústria automotiva, né? E aí eu entendo tudo sobre o mercado de automóveis. Então, não é só o conhecimento da teoria, mas é o conhecimento também do produto, do mercado, como é que os consumidores percebem esse mercado e o principal, como é que os agentes ofertantes desse mercado lidam com seus concorrentes. Essa é a principal característica, né? Então, na medida que você vê que em um determinado mercado, cada participante, cada ofertante, né, toma a sua decisão de precificação, de quantidade ofertada, né, de qualidade do produto, olhando para como os outros participantes, ou como cada um dos outros participantes vai responder à sua jogada, tá com cara de oligopólio, né? Então, se o participante do mercado trata isso como um jogo, né? Fala assim, olha, eu sou aqui dono da pizzaria da cidade, aqui nessa cidade tem outras pizzarias, e aí toda vez que eu penso em fazer uma promoção e mudar o preço do meu cardápio, eu já fico imaginando como é que o meu concorrente vai responder, se ele vai, né, se eu subir o preço, se ele vai aumentar, se ele vai diminuir o preço dele, ele vai tentar roubar mercado de mim, ele também vai me acompanhar, subindo o preço dele para maximizarmos os lucros em conjunto, né? E eu penso a minha estratégia olhando para como seria a resposta de cada um dos participantes desse mercado. É característica de oligopólio, né? Eu estou tratando isso como um jogo onde eu estou olhando para as respostas dos players, né, dos participantes, e procurando essa estratégia com base no que eu imagino que vai ser a jogada
do meu concorrente, né? Então isso é uma cara de jogo, né? De teoria dos jogos, uma cara de oligopólio, tá? Se eu tenho tantos participantes que para mim não faz sentido eu ficar imaginando como é que cada um vai responder, né? Eu tenho lá, por exemplo, uma pizzaria em Itajubá, ou eu tenho uma pizzaria em São Paulo, né? Ou eu tenho um posto de gasolina em Itajubá, ou eu tenho um posto de gasolina em São Paulo, né? Imagina o dono de posto de gasolina em São Paulo. Ele não fica pensando em qual vai ser a estratégia de todos os outros postos de gasolina de forma individual. Ele sabe que ele é só mais um dentro de talvez milhares, né? Deve ter milhares de postos na capital, né? Então, aquilo ali é uma característica que é de concorrência monopolística e não de oligopólio, tá? Então, é um pouco de sensibilidade, compreensão, né, do mercado, né, e da teoria econômica também. Para a definição, né, do tamanho aí de um mercado, de quantos concorrentes, quantos participantes existem nesse mercado, é importante a gente definir duas características, tá? A dimensão produto e a dimensão geográfica do mercado que está sendo analisado. Tá? E vamos olhar para alguns exemplos. Aqui tem um textinho que fica para vocês darem uma lida, né? Tá bastante grande. Depois olha lá no material do nosso curso, mas eu vou dar um exemplo até diferente desse do que eu botei aqui no texto para vocês terem aí mais opções de exemplos, tá? Então, vamos pensar no seguinte, vamos pensar numa cidade bastante pequena, uma cidade aí de 5, 10 mil habitantes, tá? E lá nessa cidade tem uma única padaria e uma única loja de venda de automóveis, né? Bom, na padaria o principal produto ali é o pãozinho, né? O pão francês, o pão de sal, né? E as pessoas vão lá todo dia comprar o pãozinho para o café da manhã, para o café da tarde, né? E as pessoas definem aquela padaria como sendo monopolista, afinal de contas, né, só tem ela na cidade. E não é nada razoável alguém pegar o carro, né, viajar para outra cidade todo dia ali para comprar o seu pãozinho do café da tarde. Né? Então, isso aí tem um custo alto, né, de combustível, perto do valor do pão e etc. Né? Então, olha, a padaria ali só existe uma, ela é monopolista. Por outro lado, existe lá uma concessionária de veículos, né? Uma loja que vende carros e, ao mesmo tempo, as pessoas não consideram aquela loja, né, como sendo monopolista. Por quê? Porque você não vai comprar um carro todo dia, o carro é algo de um alto valor, né, um bem que tem aí um valor não desprezível. E aí, toda vez que alguém pensa em comprar um carro novo naquela cidade, ele dá uma olhadinha ali na loja da cidade, mas ele também pesquisa aí na internet, vai na cidade vizinha, nas lojas da cidade vizinha, ver os produtos disponíveis e os preços, né? Então, a gente falou, olha, né? O mercado de pães, de pão de sal, tem uma determinada dimensão geográfica, né? Muito mais reduzida, por exemplo, que a dimensão geográfica do que define o mercado de automóveis, né? Então, uma dimensão importante para você saber definir quantos participantes, né, quantos ofertantes existem nesse mercado. E também a dimensão produto, né? A dimensão produto é aquele produto, né, ele substitui o produto que eu estou avaliando em comprar, né? Eu vontade de tomar um refrigerante, né? E aí eu chego lá na padaria e vejo lá, tem a Coca-Cola, né? Mas tem também, né, o Guaraná, né? Não tem a Pepsi, mas tem o Guaraná. E aí, se aquilo ali gera uma concorrência para a Coca-Cola, ao ponto da Coca-Cola estar mais cara e as pessoas migrarem o seu consumo para o Guaraná, então fala, olha, né, a Coca-Cola tendo Guaraná, não é capaz de manter ali, né, um preço, uma elevação de preço, né, significativa e não transitória, né, porque se ela manter, ela vai perder clientes para o Guaraná. Né? Então fala assim, olha, então dentro da dimensão produto, para a maioria das pessoas, né, Guaraná é concorrente, né, não permite ali o poder de monopólio para a Coca-Cola. Né? Então, são duas características muito importantes que precisam ser analisadas na hora da definição do número de participantes que existe em um mercado. Tá? Dimensão geográfica daquele tipo de produto e dimensão produto. Esse tema é muito importante, né? Um assunto que precisa ser tratado aí
na hora que vocês estiverem aí fazendo o trabalhinho de projeto integrado, né? Avaliar a empresa de vocês, qual que é a dimensão geográfica do mercado dela, né? Do produto, dos principais produtos ou do principal produto dela, e a dimensão produto, tá? Então, quem entra dentro desse mercado em termos de produto e quem entra em termos de dimensão geográfica, tá bom? Então, tá aí, né, alguns exemplos para vocês pensarem, né? Comprar uma bebida, um refrigerante, um carro, um caminhão, um avião, né? Qual que é a dimensão geográfica do mercado de aviões, né? É extremamente grande, né? As pessoas não olham só aqui na minha cidade quais aviões tem para vender. As pessoas, né, quando vai comprar um avião, algo que custa aí, às vezes, centenas de milhões de reais, né? Verifica no mercado do mundo como um todo, tá? Verifica preço aqui, lá na França, nos Estados Unidos, né? Vai em todos, né, no Canadá, vai em todos os produtores de avião, ele vai dar uma checada lá se, né, quais são ali as alternativas, né? Comprar um refrigerante, qual que é o tamanho do mercado, né, da dimensão geográfica, né? Provavelmente uma dimensão geográfica pequena, né, bem menor que a do avião, tá? E a dimensão produto também, né? O que substitui um refrigerante? O que substitui um carro? O que substitui um caminhão? O que substitui um avião, né? Então, são aí possibilidades para vocês pensarem, tentarem entender aí esses dois conceitos, dimensão geográfica e dimensão produto, tá bom? Características, então, de um mercado em monopólio, tá? Então, poucas empresas interdependentes, ou seja, a ação de uma empresa afeta o resultado de outras, tá? Elas podem ofertar produtos similares ou idênticos, tá? E vai prevalecer ali, né, ou o interesse próprio, ou cada uma fazendo o que é melhor para si mesma, ou eventualmente até uma cooperação, que seria ali o cenário de cartel, tá? Então, o cenário aí de coalizão, cooperação, né, é aquele arranjo que os participantes podem fazer em busca aí do que seria, por exemplo, um equilíbrio de monopólio. A gente, né, tem poucas pessoas, tem poucos ofertantes, vamos sentar todo mundo junto aqui e vamos lidar como se fosse aí um monopólio, tá? Eles combinam uma estratégia que seria aquela estratégia do monopolista. É fácil coordenar os participantes do mercado, é fácil botar todo mundo dentro de uma sala, né, e combinar, tá? E aí se explicam as vantagens, né, de fazer esse conluio, né, com busca à elevação dos lucros, e aí você coordenou. À medida que o número de participantes vai aumentando, é mais difícil você coordenar e evitar que ao menos um desses participantes não fure, né, o cartel, o conluio, tá? E aí, então, quanto menor o número de vendedores, menor né, a perspectiva aí de conflito, né? E à medida que você vai aumentando, essa tensão vai aumentando, né? Sempre pensando que cada um dos participantes pode ter algum interesse próprio em abandonar a coalizão. E a gente vai fazer um exemplo aqui de duopólio e entender que mesmo que a gente tenha apenas 2 participantes no mercado, esse abandono da coalizão pode fazer sentido. Então, para entendermos essa tensão que existe aí entre cooperação e competição, né, e sair da cooperação e falhar no acordo, né, vamos analisar o caso mais simples de oligopólio, que é o caso de duopólio, tá? O duopólio é o oligopólio com apenas 2 membros, é o tipo mais simples de oligopólio, né? E se as duas empresas resolverem cooperar, elas podem transformar esse oligopólio, esse duopólio, em um monopólio, tá? Para a gente fazer um primeiro exercício de compreensão né, nessa configuração de oligopólio, onde 2 empresas podem escolher cooperar ou competir, vamos definir alguns números, porque aí fica fácil da gente enxergar por qual razão a empresa pode decidir cooperar e por qual razão a empresa pode decidir competir, tá? Então vamos supor aí um mercado de oferta de água potável extraída de poços, né? Então, 2 proprietários possuem aí nas suas terras
poços com água potável, né? Então fica ali, né, tem duas bicas ali, né, soltando a água. Essa água é adequada para o consumo, né, água mineral, e eles vendem essa água, né, para o mercado de uma pequena cidade, né? Nessa cidade só existem esses dois fornecedores de água potável mineral. Bom, vamos supor aí que não exista custo fixo, eles herdaram essas terras e aquilo ali está dado, né? Eles têm esse capital já. Por simplificação, a gente, né, não vai falar de custo fixo aqui. Vamos admitir que o custo marginal também é zero. Né? Qual que é o custo de se extrair a água ali, de pegar a água para vender? Zero. Né? A água está jorrando ali da bica, né? No limite você pode falar assim, olha, ele deixa as pessoas virem ali até a bica com o seu balde, encher o balde e levar, né? Isso aí, para ele tem um custo marginal, né? O custo de vender um balde a mais de água é zero, tá? E aí a gente admite então, né? Tendo custo fixo zero, custo marginal zero, a gente fala que o custo total é nulo, tá? E aí a gente pode focar a nossa análise apenas na receita, né? Que é só uma simplificação para facilitar as contas, para a gente não ter que ficar olhando para custos, tá? Vamos olhar só para a receita, tá? E aí a gente basta conhecer a curva de demanda de mercado para a gente conseguir calcular ali a receita possível de ser obtida neste mercado, tá? Então aí tem a curva de demanda de mercado por água mineral, né? E aí tem que ao preço de 120 não se vende nenhum balde de água, né? Ao preço de 110 se vende 10, ao preço de 100, 20 e assim por diante, né? Até que ao preço de zero se vende aí, né? Consome, né? A população consome aí 120 baldes, né? Então essa aqui é a curva de demanda e aí a gente tem, né? A receita total, que é a quantidade vezes o preço, né, e que tem um ponto de máximo. Então, o ponto de máxima receita total é esse daqui, né, de 3.600, né, com a quantidade vendida de 60 ao preço de 60 cada unidade. Tá? Então, configura a nossa curva de receita total. Bom, esse mercado, né, se fosse perfeitamente competitivo, ou seja, com cenário de concorrência perfeita, né, qual que seria o equilíbrio que maximiza o lucro que a gente viu 2 aulas atrás? A receita marginal, que é igual a preço, que é igual a custo marginal. Né? Então, esse seria o equilíbrio de concorrência perfeita. Nesse caso, né, todo mundo, ou seja, tendo muita gente com água disponível para vender ao custo marginal de zero, o equilíbrio tenderia a um preço de zero, ou seja, o produto fica sem preço, né? Há uma livre distribuição desse produto e a população consome ali 120 litros, né? Se fosse um monopólio, qual que é o equilíbrio de monopólio que a gente viu na aula passada, né? Então, a gente viu na aula passada que em monopólio, receita marginal igual a custo marginal, né? Logo, se receita marginal tem que ser igual a custo marginal e custo marginal é zero, então eu vou aumentar as minhas vendas até o ponto em que não há como aumentar a minha receita, né? Então, onde a receita marginal passa a ser zero. Onde que a receita marginal passou a ser zero mesmo? No ponto de receita total máximo, né? Que a gente viu lá que era com preço 60 e quantidade 60. Né? Nesse ponto a gente tinha lá receita marginal igual a custo marginal, porque se eu aumentasse um pouquinho mais as minhas vendas, né, a quantidade vendida, a receita total ia diminuir. Nesse nosso problema, essa questão do custo, né, ser zero justamente permite a gente encontrar ali o ponto de máximo lucro simplesmente olhando para o ponto de máxima receita ou de receita total. Né? Então na tabelinha que a gente viu ali atrás, esse ponto, né, se dava lá com 60 litros sendo vendido a 60 dinheiros, né? 60 reais, 60 dólares, né? Cada litro, tá? A quantidade socialmente eficiente, aquela onde não existe peso morto, onde existe, né, o equilíbrio ali mais eficiente possível, seria aquela onde há uma distribuição aí de 120 litros no mercado de água, tá?
o monopolista estaria no outro extremo, onde apenas 60 litros são vendidos. Onde que seria o equilíbrio do duopólio, né? No meio do caminho, entre os 120 da concorrência perfeita e os 60 do monopólio, né? Vamos ver como é que esses duopolistas, então, eles, né, lidam com esse mercado, que não vai ser, que vai ter um equilíbrio que não vai ser nem o de concorrência perfeita, nem o de monopólio, tá? Eles podem propor, né, um equilíbrio de monopólio, né? Vamos fazer um cartel e definir monopólio, né? O equilíbrio nosso vai ser o de monopólio, onde a gente tem o lucro máximo, que é a receita total máxima, nesse exemplo onde os custos são zero, né? Explicitamente, pelo menos na maioria dos países, isso não pode acontecer, né? Porque cartéis são contravenções, né? Não, existem leis que não permitem a formação de cartel. Então, eles podem fazer o cartel, mas isso aí tem que ser velado, né? Isso aí tem que ser escondido. Isso não pode gerar um contrato onde ambas as partes assinam e se comprometem a seguir esse cartel, né? Então, pode existir um acordo, esse acordo vai ter que ser informal, né? Muitas vezes usa-se aqueles termos, né? Na confiança vai ser no fio do bigode, né? A palavra contra a palavra, mas não se pode formar ali um contrato, firmar um contrato, falando, ó, aqui esse é o cartel, cada um tem que fazer isso, né? E se a gente fizer combinar esse preço aqui, né? O preço, por exemplo, de 60, a gente vende cada um 30 litros e a gente divide o que seria o máximo lucro, né? Então, pode fazer, mas não pode existir um contrato, porque é uma contravenção e ninguém vai querer assinar um contrato, né, dizendo que está fazendo uma contravenção, né? E aí eles podem, então, entrar em conluio, né, e optar por essa, né, estratégia de simular ali um monopólio, buscando o máximo lucro possível em conjunto, tá? Não pode ser de uma forma explícita, não pode existir um contrato, e aí isso torna difícil você impedir alguém de desrespeitar, por exemplo, esse acordo, né? Então, uma das partes pode, eventualmente, em algum momento ali, desrespeitar esse acordo e falar, olha, não tem nada que me obrigue a ficar seguindo aqui, né, o preço de 60, pode ser que numa rodada eu cobre 70 ou eu cobre 50, né? Aquilo ali foi um acordo de palavra, mas não há nada que possa garantir que ambos vão estar respeitando o contrato, se por alguma razão isso não for vantajoso, tá? E aí é interessante a gente olhar para os números que a gente falou agora há pouco, né, para a gente entender se é mais provável que se mantenha a solução de cartel, né, o acordo, ou se fure o acordo, né, ou os participantes tendam aí a, né, desrespeitar o cartel e optar por praticar um preço ou uma quantidade diferente da inicialmente combinada. Então vamos retomar os nossos dados de mercado de água para entender qual que é a solução esperada numa situação como essa de duopólio, né? A gente viu aqui a nossa tabelinha de demanda de mercado para a água, né? Então é exatamente a mesma tabela que a gente já viu, né? Com ao preço 120 vende-se zero, ao preço de zero se vende, né, se distribui, né, 120 litros, e o ponto de máximo lucro, nesse caso, onde a gente tem custo zero, né, é aquele ponto de máxima receita, né, onde a receita total é 3.600, sendo vendida 600 litros, né, e ao preço de 60. Então, em um duopólio, né, eles podem chegar e combinar, falar, olha, vamos ficar cada um com metade do mercado, né, a gente vende por 60, cada um fatura 1.800, e isso daqui é o máximo que a gente pode ganhar juntos, né, que é 3.600. Então a gente combina esse preço e pratica esse preço, né? Mas o que garante que ambos vão manter esse preço, né? Esse cartel ele vai durar, né? Bom, fazer um contrato
onde obrigue cada uma das partes a praticar esse preço de 60, né? Não tem como, né? É uma contravenção, um cartel, as pessoas não fazem contrato. Se um dos participantes obedece, né? E ele fala assim, olha, você fica aí com a sua lojinha fechada, né? Com a sua bica de água fechada, eu vou ofertar a minha água aqui ao preço de 60, na hora que eu tiver vendido 30 litros, eu fecho, falo, não, eu vou descansar, fechei, né? E aí você abre a sua, quem quiser comprar, né? Ainda vai ter demanda para mais 60 litros, vai ter que te procurar e você vende aí, né, os outros 30 litros, né, por 60 também fatura 1.800. Eles combinam dessa forma, né? Bom, o primeiro vai lá e cumpre a parte dele. O segundo, ele vai olhar para a curva de demanda e pode fazer uma análise seguinte, né? Fala, olha, né, se eu vender a 60, eu vou vender mais 30. Mas e se eu vender a 50? Né? Se eu resolver baixar, furar o meu acordo, né? Bom, a 50 há uma demanda de mercado de 70 litros, mas 30 já compraram a 60. Então, vamos subtrair desses 70 aqui, 30. Vai sobrar quanto? Sobra 40. E 40 vezes 50 me rende quanto? Rende 2.000, ou seja, rende mais do que se eu vender 30 litros a 60. Então ele tem um estímulo, né, individual para furar o combinado, né, o cartel. Então a gente vê aí uma instabilidade no acordo. A gente fala, olha, né, não há nenhum contrato que obrigue ele a vender por 60, ele percebeu que se ele vender a 50, ele vai ter uma receita total maior, né, não tem custos, né, então ele vai ter um lucro maior, e aí ele resolve praticar a venda a 50. Né? E com isso, inclusive, ele pode, né, roubar os clientes desse daqui que não vão querer mais pagar 60. E aí você entrou num cenário, né, competitivo. Tá? Então não se deu ali nenhuma razão para continuar o cartel, muito embora do ponto de vista, né, de estratégia conjunta fosse a melhor solução. Né? Muito provavelmente esse daqui vai responder também com uma queda de preço e eles vão ir para um equilíbrio que não é o equilíbrio máximo conjunto. Tá? Então isso daí, e aí faturando cada um 1.750. Então, essa estratégia, essa durabilidade do equilíbrio de cartel ou não, vai depender do número de rodadas, da possibilidade de furar o cartel, né, das estratégias possíveis. Tá? Então, tudo isso vai configurar o que a gente vai chamar aí de um jogo de oligopólio, onde cada um vai tomar suas decisões olhando para a estratégia do outro e para o que é melhor para si mesmo. Tá? Então eles estão buscando maximizar o seu lucro, pensando em como que vai ser a resposta do oponente, e aí isso vai configurar um jogo. Tá? Então aqui tem um pouquinho do texto da descrição disso que a gente construiu em conjunto aqui. Tá? E aí, numa situação como essa, o que a gente está dizendo é que os participantes de um oligopólio vão procurar aí o chamado equilíbrio de Nash. Né? Nash é um pesquisador, né? Faleceu recentemente, era professor de Princeton, ganhador de prêmio Nobel de economia, embora seja um matemático, né? Ganhador de prêmio Nobel e ganhador de Oscar. Né? Tem um filme que conta a história da vida dele, né? que ganhou o Oscar também, né? Que é Uma Mente Brilhante, né? O nome do filme. Então ele é ganhador de Nobel e de Oscar. Né? E esse equilíbrio de Nash, né, é uma das muitas contribuições que ele deu aí para a teoria dos jogos, né, como matemático, foi justamente, né, demonstrar essas situações onde os atores, né, do jogo, né, do problema econômico, né, interagindo entre si, escolhem, né, qual seria ali a melhor estratégia dentre as opções, né, disponíveis, considerando as estratégias escolhidas pelos seus oponentes. Tá? Então sempre vai, que foi o que a gente acabou de fazer, né? É um agente que olhou para a estratégia adotada pelo seu oponente, viu as alternativas que lhe restavam e optou por tomar uma decisão diferente daquela combinada inicialmente no cartel. Né? Então ele procurou
ali a melhor solução para maximizar o seu lucro, independente do que isso poderia acarretar em termos de minimização, né? Ou minimização não, né? Desculpem, em termos de não maximização do lucro conjunto, né? Dos dois participantes juntos. E aí o que a gente quer dizer é que basicamente cada um persegue aí os seus próprios interesses, né? Buscando maximizar o seu lucro, tá? Então nesse caso aí, o que a gente pode ver, na verdade, é um preço acima do preço de concorrência perfeita, né? Mas não sendo aquele preço de monopólio, que seria aquele que maximizaria o lucro conjunto, mas não maximiza o lucro daquele que tem uma segunda rodada, né? Que joga depois do primeiro que praticou o que seria ali o combinado de monopólio. E aí o que a gente acaba verificando é essa situação que a gente viu, né? Quando as empresas de oligopólio escolhem individualmente aí a quantidade que irão produzir e o preço que vão praticar para maximizar os seus lucros, elas acabam resultando aí em um equilíbrio intermediário ao que seria o equilíbrio de concorrência perfeita e o de monopólio. Então, o que a gente tem como resultado aí, né, é a produção conjunta, né, é maior que a quantidade de monopólio, mas menor que a quantidade de indústria competitiva, né, de um mercado de concorrência perfeita. Os preços de mercado são menores que o preço de monopólio, mas maiores do que o de concorrência perfeita. E os lucros totais conjuntos são menores do que o lucro de monopólio. À medida que o número de vendedores de um oligopólio aumenta, né, o mercado oligopolista vai se assemelhando mais ao mercado de concorrência perfeita e vai caminhando em direção ao equilíbrio de concorrência perfeita, com preços cada vez menor e com quantidades cada vez maior, tá? Então, isso daí é comum em qualquer mercado, né? O Brasil, na década de 90, passou por isso, né? A gente tinha ali um oligopólio muito restrito de montadoras de veículo, com apenas 4 grandes participantes, e a competitividade foi fazendo com que o produto se tornasse mais acessível à maior parte da população, preços reduzissem. Atualmente, há aí indícios de cartéis, né? Fala assim, olha, toda empresa nova que tenta chegar com um preço menor, as outras empresas fazem algum tipo de lobby ali, combinam preço para ver se tiram esse participante do mercado, tá? Impondo tarifa de importação ou coisas desse tipo. Então, os participantes de um mercado, para eles, quanto mais próximos eles estiverem de um equilíbrio de monopólio, ou seja, com menos participantes, melhor maior vai ser o lucro conjunto, né? À medida que vai aumentando o número de participantes, isso daí vai se aproximando do que seria o equilíbrio de concorrência perfeita. Vamos falar então um pouquinho de teoria dos jogos, só para a gente entender, né? A gente falou já de um jogo, viu ali o exemplo do duopólio, né? Onde um dos participantes olha para a jogada do primeiro, que vendeu a sua água primeiro, para tomar a sua decisão de jogada em seguida, né? Então a gente configurou um joguinho ali bem simples, bem hipotético, né? Muito simplificado, que não é muito parecido com a realidade. Os jogos de verdade, eles têm uma complexidade imensa, tá? Aliás, nesse momento eu já chamo a atenção para vocês para o link do filme que eu deixei para vocês assistirem aí como lazer, mas que é muito interessante para entender como é que, né, a inteligência artificial hoje em dia vai mudar, né, a questão de solução de jogos complexos, né? A busca na vitória em jogos complexos, né? Os jogos, eles são formados aí de diversas características, né? Entre elas a pontuação, tá? A gente chama na teoria de payoff, né? Quantos pontos você conquistou no jogo, né? A inteligência artificial está se desenvolvendo a ponto de conseguir achar a melhor estratégia para, né, atingir a maior pontuação possível em diversos tipos de jogos, tá? E aí eu tô falando de jogos que podem ser de fato jogos, né? Um jogo de tabuleiro, né? O filme que eu deixei indicado para vocês é a história, né, da inteligência artificial capaz de jogar um jogo chamado Go, né? Um jogo oriental, né? Muito tradicional na China, muito complexo.
difícil de ser jogado, de traçar estratégias genuinamente vencedoras, né? E esse tipo de tecnologia começa já a ser aplicada também em jogos de mercado, tá? Onde existem regras bem definidas, se configura o jogo e se configura aí o que seria o máximo retorno possível, no caso aqui da teoria econômica, que a gente está falando de jogos de mercado, a maximização de lucro, né? Então, chama atenção, acho que vale a pena, né? Não é necessário assistir. Aliás, o filme não tem, né, uma aplicação direta em jogos de mercado, e sim num jogo de tabuleiro, mas conta um pouquinho da história do desenvolvimento da inteligência artificial aplicada para a solução de jogos, né? E aí, o que a gente define como sendo um jogo, né? Então, o jogo é uma situação onde a gente tem aí a interação de agentes, né, de participantes, de jogadores, de players, né, que vão buscar um determinado objetivo, né, que pode ser geralmente medido em termos de ponto, né, ou de vitória e derrota, né, e isso daí configura, né, já o mínimo necessário para um jogo, né? A gente pode falar de jogo mesmo, né, jogo de sorte, um jogo de dados, pode falar do jogo para o ímpar, um jogo de estratégia, como um jogo de damas, xadrez, futebol, né? Um jogo político, né? Um jogo de guerra, né? E um jogo de economia, né? Que a gente vai até dar exemplos daqui a pouquinho aí de jogos políticos e jogos de guerra, né? A teoria de jogos ela é aplicada, né? Não só, né, na economia, mas em diversas situações de interação entre agentes, né? Na ciência social, onde a gente tem, né, a questão da estratégia, da pontuação, das regras e dos participantes muito bem definidos, tá? Por que a gente vem falar de teoria dos jogos só nesse momento, quando a gente está falando de oligopólio? Bom, basicamente porque quando a gente fala de concorrência perfeita, né, ou até da concorrência monopolística que a gente vai ver na nossa próxima aula, os agentes não se preocupam com as ações dos seus concorrentes, porque todos os seus concorrentes são pequenos o suficientes para não afetar o seu resultado, né? Eles são inúmeros concorrentes e um sozinho não afeta o mercado como um todo. Do ponto de vista, então, de maximização de lucro, não faz sentido ficar olhando para as ações e a interação desses participantes no mercado, tá? No monopólio, por sua vez, não faz sentido também a gente falar em teoria dos jogos, afinal de contas você não tem um oponente, você está falando de um monopólio, tá? Agora, no oligopólio, como a gente viu, a gente sabe que qualquer movimentação de um dos participantes do mercado afeta o resultado dos demais. Portanto, as estratégias de cada um são pensando no seu lucro e em como os seus oponentes vão responder à sua ação, o que também vai afetar o seu lucro, né? Então a gente tem ali, né, as jogadas e as respostas dos oponentes, tudo isso afetando o lucro que pode ser máximo ou não, a depender da estratégia adotada, tá? Então, em oligopólio que a gente tem, né, é um mercado aí com poucos produtores e muitos consumidores. Quando um produtor, né, um ofertante altera a sua quantidade produzida ou o seu preço de oferta, todos os demais da indústria sentem esse resultado e percebem isso afetando a sua lucratividade, né, o seu lucro. Logo, as decisões de um produtor afetam de forma significativa todos os participantes desse mercado, tá? E a gente vai ter jogos que vão levar para uma situação de equilíbrio de mercado ou jogos sem uma solução pré-definida. Vai depender das regras de cada mercado, né, de cada jogo, né? E aí o que vai determinar isso daí, né? Se vai ter um equilíbrio, se não vai, se é possível atingir uma estratégia dominante, uma estratégia que sempre me leve para o máximo lucro ou não, né? São as regras do jogo, né? E aí, o que define aí, né, essas regras do jogo? Por exemplo, o número de participantes. Quantos participantes tem no jogo, né? Isso é importante para saber qual que vai ser a melhor estratégia, se vai existir equilíbrio ou não. Então, se as rodadas são simultâneas ou se são sequenciais. Isso aqui só para a gente fazer um paralelo com jogos que vocês já conhecem, né? Seria como se fosse aquela situação, né, do par ou ímpar. Para o ímpar, a jogada é simultânea. Ambos os participantes mostram, né,
a sua estratégia, a sua jogada simultaneamente, né? Ou sequencial, né? Por exemplo, um jogo de xadrez, né? Um faz um movimento, depois o outro observa o movimento que o anterior fez para fazer o seu movimento, um jogo sequencial. Isso aqui vai ser muito importante para definir se o jogo tem informação perfeita ou imperfeita, né? A gente vai dizer que a informação é perfeita quando as rodadas são sequenciais, ou seja, eu consigo enxergar, né, a jogada de cada um. Isso aqui em termos de mercado, a gente pode dizer que, por exemplo, né, existem aí definições de preço, né? Então, por exemplo, quanto que alguém vai, né, estar disposto a pagar por um produto, né? Em um ambiente de leilão, a gente sabe que, olha, né, as pessoas às vezes né, falam, olha, isso aqui é um ambiente de leilão onde você dá o seu lance sem saber o lance do seu oponente, né? Envelopes fechados, né? Um tipo de problema aí de mercado, né? Olha, então a jogada vai ser simultânea, a gente vai revelar a jogada de cada um de maneira simultânea, não vou observar qual é a estratégia de um antes de tomar minha decisão, né? Então, pode ser um diferencial aí num jogo de mercado. Ordem de participação, né? Quem começa, quem exibe a sua estratégia primeiro, tá? Então a gente vai ter ali situações onde a gente tem uma empresa líder e as empresas seguidoras. Elas esperam a definição de preço da empresa líder para tomar a decisão de precificação do seu produto, tá? Número de rodadas, né? É um jogo que vai se repetir, vai ter rodadas vai ter rodadas seguidas, né? Então, isso aqui é muito importante, porque às vezes isso aqui vai definir se vale a pena ou não, né, furar um acordo. Você fala assim, olha, não, vai ter só uma rodada, né? É que nem o nosso probleminha ali da água, né? Do vendedor de água no duopólio. Né? Então ele já viu que o primeiro participante do duopólio seguiu a regra, vendeu ao preço de 60, e aí ele fala, bom, agora na minha vez de vender, eu vou fazer o que maximiza o meu lucro, independente de respeitar ou não a jogada do meu oponente, né? Mas se ele souber que, né, amanhã vai ter mais um dia e esse oponente pode penalizá-lo também mudando a estratégia, talvez ele tenha um estímulo para, né, respeitar o conluio. Né? Então, o número de rodadas, o número de vezes que o jogo será jogado pode afetar o equilíbrio. Tá? Tipo de informações disponíveis, né? Informação completa ou não, ou seja, eu consigo observar as informações do meu oponente, ou seja, qual que vai ser o lucro dele se ele praticar determinado preço, né? Quais são os custos dele, qual que é o preço mínimo que ele consegue praticar sem ter prejuízo, né? Sem ter lucro negativo. Então essas são questões importantes para saber qual estratégia que eu posso tomar, né? Qual que é o preço de reserva do consumidor, né? Então isso eu consigo enxergar essas informações, né? Eu sei qual que é o preço que ele está praticando, ou eu não sei, né? Todo mundo que chega lá na loja dele ele negocia um preço diferente. Né? Então, são questões que importam na hora de definição das minhas estratégias. Tá? As regras e possibilidades de ações, o que pode ser feito ou não pode ser feito num jogo, né? Ou seja, quais são as alternativas de estratégias possíveis, quais são os retornos, né? Os resultados, né? Os payoffs, né? A pontuação conquistada em cada estratégia e a existência ou não de equilíbrios. Né? Tudo isso daí vai afetar como é que você vai configurar os jogos e aí como é que vai ser a melhor estratégia e se vai existir ou não equilíbrio. Tá? Então, num jogo de oligopólio, o que a gente pode ter, né, duopólio, algo com mais participantes. Né? O caso mais simples seria ali o monopólio, onde a gente nem teria um jogo contra um oponente, no máximo contra o estado da natureza. Né? Os jogos podem ser cooperativos ou não. Se for cooperativo de cartel, o que garante a manutenção do cartel? Né? Se o jogo vai ser de informação completa ou incompleta, ou seja, completa quando eu conheço as alternativas, possibilidades e retornos do meu adversário. Né? Incompleta quando eu não enxergo isso, se é de informação perfeita, ou seja, se é jogo sequencial, se eu vejo qual que foi a jogada do meu oponente, ou se é de uma informação incompleta, onde eu não enxergo os movimentos do meu oponente. Tá? E em relação aos payoffs, é muito importante saber se é um jogo do tipo de soma zero, ou seja, aquele jogo onde se um ganha, né,
é porque o outro perdeu, né? Então, se eu ganhei 10 pontos a mais, é porque o outro perdeu 10 pontos, né? Então, a gente está lutando ali por uma soma constante de pontos, né? De tal forma que o total de pontos que existe em disputa não varia. Ou pode ser de soma variável, eu posso ganhar sem que necessariamente o meu oponente perca, né? Então, e aí a gente, né, vai definir aí o tipo de payoff, se soma zero ou se de soma variável. E entendendo o que configura um jogo, o passo seguinte é começar a pensar em formas de estruturar estratégias, né, e representações esquemáticas de um jogo. Lógico que os jogos mais complexos, eles não é trivial você fazer uma representação esquemática, mas os jogos mais simples, principalmente aqueles mais para fins didáticos, onde a gente começa a entender a teoria, são passíveis de serem representados de forma esquemática. Por exemplo, aqui a gente tem um jogo sequencial de informação perfeita, onde são apresentados aí pela forma extensiva de árvore de decisão as possibilidades de ações dos jogadores. Então a gente tem um jogo de mercado, onde existe uma empresa que está pensando em entrar num mercado onde existe um monopolista, então a gente chama dessa empresa que está pensando em entrar no mercado de empresa desafiante, e a empresa atual, já operando no mercado, de atual monopolista. Então essa empresa desafiante tem que decidir se entra no mercado ou se não entra no mercado. Se ela não entrar no mercado, o payoff dela é zero, então aqui tem a pontuação que ela ganha, e o atual monopolista, né, continua ganhando 100. Se ela entra no mercado, o monopolista vai verificar que ela entrou e vai poder ter duas ações, que é abrir uma guerra de preço, ou seja, vai reduzir o seu preço, operar com um preço bastante baixo, fazendo com que esse entrante, né, que provavelmente não tem ali experiência, não tem caixa, né, e tem custos de operação mais altos, incorra em um prejuízo. Né? Então ele fala assim, ó, se eu abrir guerra de preço, eu faço o entrante ter um prejuízo, muito embora isso comprometa o meu lucro atual, porque eu vou ter que trabalhar num preço mais baixo que eu trabalhava do que eu era quando eu era monopolista. Né? E ele tem também a opção de não abrir guerra e dividir o mercado com um novo entrante. E aí ele fica com 70 e o entrante com 30. Ele mantendo o preço que ele praticava antes. E aí é que a gente vê que, para as alternativas dele, o melhor é abrir guerra. Né? Então aí ele vai lá, né, e escolhe abrir guerra. Né? Se a empresa que está desafiando, né, entrante no mercado, tem a informação completa, né, se ele sabe essa matriz de resultados finais aqui, ele já vai perceber que não vai fazer sentido ele entrar, porque se ele entrar vai ser mais vantajoso para a empresa incumbente, né, a empresa que já está no mercado, baixar preço. E aí ele vai perder dinheiro. Né? Então a melhor estratégia para ele, se ele conhece, se ele tem informações completas desse jogo, seria não entrar. Né? Então aqui é um exemplo de representação esquemática de árvore de decisão para jogos sequenciais, né, de informação perfeita. Outro esquema de exibição de jogos aqui seria essa matriz aí de payoffs para jogos do tipo simultâneo, né, onde a informação completa, eu sei quais são os payoffs de cada ação, né, mas eu não sei aí, né, qual que foi a escolha do meu oponente, apenas os resultados possíveis. Então aqui é um joguinho, né, que não é de mercado, é só um exemplo, né, que o jogador A pode jogar alto ou baixo, o jogador B pode jogar esquerda ou direita. E aqui no meio a gente tem, né, possibilidades de payoffs. O payoff primeiro aqui, né, esse primeiro número antes da vírgula, ele refere-se à pontuação do jogador A, e o número depois da vírgula a pontuação do jogador B. Né? Então a gente sabe que se o jogador A jogar alto e o jogador B jogar esquerda, ambos ficam com 0. Mas se o jogador A jogar alto e o jogador B jogar direita, o jogador A fica com 0 e o jogador B fica com -1. Tá? Então esse é um esquema de representação para jogos simultâneos com informação completa. Uma representação bastante utilizada para introduzir, né, jogos no esquema de dilema do prisioneiro. É um tipo de jogo didático, bastante comum nos livros, quando vão apresentar a teoria dos jogos pela primeira vez, que conta a seguinte história que eu vou desenvolver aqui com vocês e a gente vai buscar aí
identificar uma estratégia dominante para um jogo desse tipo, tá? Então, a história é mais ou menos a seguinte: existem dois criminosos, Bonnie e Clyde, que são presos. Eles estavam com porte de arma, né? Eles estavam com uma arma, cada um com uma arma, e eles eram suspeitos de assalto ao banco, mas não existia provas concretas de que eles haviam roubado o banco, apenas que eles estavam na rua portando armas, né? A polícia prende os dois, né? Por porte de arma, a polícia pode condená-los, né? A justiça pode condená-los a até 1 ano de prisão, mas a polícia tem convicção de que eles foram responsáveis por um determinado crime de assalto a banco e quer ver se consegue, né, provar esse crime. A estratégia da polícia é o seguinte: eles colocam os dois criminosos, né, Bonnie e Clyde, cada um em uma cela, sem comunicação um com o outro, né, e faz a seguinte proposta: ó, se a gente não conseguir provar que vocês roubaram o banco, cada um de vocês vai ficar preso por 1 ano, né, que é o máximo de pena que vocês podem pegar por estar com porte de arma, mas se a gente tiver a prova que vocês foram, né, responsáveis pelo assalto ao banco, né, porque um de vocês confessou, o que confessar vai ser solto e aquele que não confessar vai ficar preso por 20 anos. E se ambos confessarem, ambos ficam presos por 8 anos, porque aí a sua confissão não é mais a razão da gente desvendar o crime, porque o outro também está confessando, e aí você não vai ter o benefício da delação premiada, né? Delação premiada que recentemente foi muito utilizada aqui no Brasil, muito se falou sobre ela, também é uma estratégia construída com base em teoria dos jogos, né? Aí seriam jogos, né, aplicados à ciência jurídica, né? E aí a gente já então tem um cenário que a gente é capaz de construir a partir dessas propostas uma matriz de payoffs. A gente tem informação completa já, né? A gente sabe, então, a depender da estratégia que cada um adotar, que é confessar ou não confessar, qual que vai ser o seu payoff, né? Qual que vai ser o seu resultado? Ficar preso por 1 ano, ficar preso por 8 anos, ou ficar preso por 20 anos, ou ser, né, libertado aí por ter feito a delação premiada. Né? Então, o que a gente vai fazer é configurar isso numa matriz de payoffs e tentar identificar se existe o que a gente chama de estratégia dominante, que seria aquela estratégia que é melhor para cada um dos participantes, independente da estratégia adotada pelo seu oponente. Né? Então aqui a gente tem os dois criminosos, né? O Clyde e a Bonnie, né? E eles podem confessar ou permanecer em silêncio. Né? Se Clyde confessa, né? O que acontece com Bonnie? Bom, se Bonnie confessar, fica preso por 8 anos, né? Se ele permanecer em silêncio, ele fica preso por 20 anos. Né? Então, se Clyde confessa e Bonnie confessa, Bonnie fica com 8 anos de prisão. Se ele permanece em silêncio, só Clyde confessa, ele fica preso por 20 anos. Certo? Bom, considerando que Clyde confesse, qual que é a melhor opção para Bonnie? Ficar preso 8 anos ou ficar preso 20 anos? 8 anos, é menos pior. Né? Então, estratégia melhor para ele aqui, caso Clyde confesse, é confessar também. Se Clyde permanece em silêncio, e aí se Bonnie confessa, ela é solta. Né? E aí, se ela permanece em silêncio também, ela fica presa por 1 ano. Né? Então, considerando que Clyde ficou em silêncio, o que é melhor para Bonnie? Né? Confessar ou permanecer em silêncio? Confessar. Note que, independente de Clyde confessar ou permanecer em silêncio, para Bonnie o melhor sempre é confessar. Né? Então a gente já identificou aqui uma estratégia dominante para Bonnie, né? Que é confessar. O mesmo vai valer para Clyde, porque as propostas feitas para um são semelhantes às propostas feitas para o outro. Né? Então a gente tem aqui uma matriz que a gente vê que é uma matriz simétrica. Né? Então é uma matriz que tem aí os mesmos resultados para um e para outro, né?
considerando as mesmas possibilidades. Tá? Então a gente fala, olha, a estratégia dominante, aquela estratégia que é melhor para um dos jogadores, independente da estratégia que o outro adotar, né, é confessar. Então é sempre mais vantajoso confessar, é a estratégia dominante. Tá? A gente só não pode confundir estratégia dominante com ótimo de Pareto. Tá? Ótimo de Pareto é aquela situação onde, para um melhorar, né, o outro teria que piorar. Tá? Então, não existe nada melhor do que aquilo. O que seria o melhor para os dois em conjunto? Seria ambos, né, ficarem em silêncio, porque aí a soma de anos de prisão dos dois vai ser 2 anos, que é a menor soma possível em conjunto. Mas como eles não podem combinar isso daqui, né, e nada garante que mesmo se tivessem combinado isso aqui seria respeitado, né, o risco de alguém permanecer em silêncio e o outro confessar e ser solto é muito grande, porque aí o outro vai ser solto e ele vai ter que amargar 20 anos de prisão. Né? Então, esse aqui é o ótimo de Pareto, que seria o melhor para os dois, né, em conjunto, a menor soma possível de anos de prisão dos dois. Né? Não há nada aqui que seja melhor do que isso, sem necessariamente piorar a vida do outro. Então, isso aqui é o ótimo de Pareto, mas não é a estratégia dominante, não é aquela estratégia mais racional possível, pensando na individualidade de cada um, que a gente viu que é confessar, porque confessar lhe garante o melhor resultado, independente da estratégia que o outro adotar. Né? Então, confessa é aí a estratégia dominante num dilema do prisioneiro. Tá? Então, isso daí né, é o que a gente chama aí de dilema do prisioneiro, é um tipo de joguinho de informação completa e jogada simultânea. Por que é jogada simultânea? Né? Porque eu não estou vendo qual que é a decisão do meu oponente na hora que eu tomo a decisão que eu vou, né, da minha jogada. Né? Como no par ou ímpar, eu não sei qual número que o outro vai colocar quando eu faço, né, a minha exibição de estratégia. Tá? Então, isso aqui é um pouquinho né, da historinha que a gente acabou de falar, né? E a gente viu que a cooperação é irracional do ponto de vista individual. Do ponto de vista individual, é mais seguro, é mais prudente e é mais vantajoso confessar. Né? E aí essa cooperação em não confessar, né, ela é dita como sendo, né, irracional. Tá bom? Então aqui tem mais um exemplinho aí de dilema do prisioneiro para vocês treinarem e verificar se essa solução continua valendo. Tá bom? Então, o dilema do prisioneiro ele é um exemplo aí que ilustra a dificuldade de se manter a cooperação, assim como aconteceu no jogo de cartel que a gente verificou no começo, que a gente, né, trabalhou no começo da aula. Tá? Então, e ele exemplifica aí muito das situações em que as empresas falham em manter a cooperação. Então, existem jogos de mercado que se assemelham em muitas características com o jogo do dilema do prisioneiro. Então são diversos aí os problemas de cooperação que são analisados com base na teoria dos jogos e muitos deles fundamentados em jogos muito próximos desse do dilema do prisioneiro, que é um jogo bastante simples, né, compreensível, né, com fins aí didáticos e introdutórios, mas que são aplicados diretamente nesses casos de cooperação e de oligopólio. Né? Então, sempre que passar aí por decisões estratégicas, né, em relação a que decisão um agente no mercado deve tomar, com base nas possibilidades, respostas e ações dos seus oponentes, a gente vai estar recorrendo aí à teoria dos jogos, e essa mesma teoria não faz sentido, como a gente falou, para mercados competitivos, onde cada empresa é pequena o suficiente para que as suas ações sejam negligenciáveis, né, em termos de efeitos sobre os seus oponentes, e também não faz sentido a aplicação dessa teoria no monopólio, onde a gente não tem aí oponentes definidos no problema de maximização do lucro da empresa. Então, questão de teoria dos jogos, muito aplicada a mercado de oligopólio, o que torna o estudo desse tipo de mercado
uma ciência, né, a exigência de um ferramental teórico muito complexo, que é o ferramental de teoria dos jogos, que embora a gente tenha exemplificado aqui com casos bastante simples, vão se tornando extremamente complexos e cada vez mais vão se pautar aí no desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial para a busca de soluções e melhores respostas a depender do cenário competitivo em que se estiver analisando. Tá? Então vamos ver aí alguns exemplos de jogos simples, né? Eles estão bastante simplificados aqui nos nossos exemplos para justamente a gente conseguir exibi-los e representá-los da mesma forma que a gente exibiu e representou jogos de cooperação como o jogo do Dilema do Prisioneiro. Então vamos começar olhando para um exemplo aqui, que seria o exemplo da definição de preços, né, no que poderia ser um possível cartel, que seria o cartel do petróleo. Né? Então a gente tem aí dois países que não se conversam, dois países que são tipicamente inimigos, que devem decidir, ou seja, as chances deles fazerem um conluio e respeitar é baixa, eles não são amigos, né? E eles têm que decidir se eles vão ter uma produção alta ou uma produção baixa de petróleo. Né? Eles vão extrair muito petróleo e colocar no mercado, vão extrair pouco petróleo e colocar no mercado. Né? E aqui a gente tem a matriz de payoffs. Né? Então a gente tem aqui com ambos os produtores em alta produção, cada um faturando aí 40 bilhões de dólares. Se apenas um tiver produção baixa e o outro tiver produção alta, o que tem produção baixa fatura 30 bilhões, o que tem produção alta fatura 60, né? Então a matriz é simétrica, isso acontece aqui nessas duas posições. E a possibilidade também de ambos terem produção baixa e aí ambos faturarem 50 bilhões. Do ponto de vista de uma análise de conluio, né, esse resultado aqui seria mais vantajoso, com cada um faturando 50 bilhões. Né? Mas, se a gente for procurar aqui a estratégia dominante para cada um deles, a gente vai ver que esse daqui não será o resultado de equilíbrio. Né? Afinal de contas, cada um vai tomar a decisão de escolher a melhor alternativa, independente da ação do outro. Né? Então, por exemplo, pense no Iraque, né? O Iraque tomando a decisão dele. Se o Irã tem uma produção alta, o que é melhor para o Iraque? Né? Bom, se ele tiver uma produção alta, ele fica com 40. Se ele tiver uma produção baixa, ele fica com 30. Portanto, é melhor para ele a produção alta. Se o Irã tiver uma produção baixa e o Iraque tiver uma produção alta, né, então ele fica com 60. Se ele tiver uma produção baixa, ele fica com 50. Então é melhor, novamente, para ele ter a produção alta. Então a gente percebe que, muito embora, né, o conluio possa ser aqui o que a gente chama de ótimo de Pareto, a estratégia dominante é a produção alta. Né? E o que valeu aqui para o Iraque vale também para o Irã, porque a matriz é simétrica. Né? Então, mais um exemplo aí de um jogo, né, de produção, de definição de quantidade ofertada, né, que é muito similar ali ao jogo de cooperação do Dilema do Prisioneiro. Né? Então, a gente viu por que um equilíbrio de cartel não é estável utilizando teoria dos jogos, né, utilizando ali o Dilema do Prisioneiro. Esse mesmo tipo de configuração pode ser usado para exemplos desse tipo. Né? Então tem duas empresas aí produtoras de motores de avião, né? A Pratt & Whitney e a GE, e ambas têm que decidir se vão desenvolver um novo projeto de motor para um dos seus clientes. Né? Então elas produzem lá motores para, por exemplo, a Boeing, e a Boeing fala, olha, agora eu quero aqui um novo motor para o meu avião menor. Né? E preciso de um projeto de um motor mais econômico, de menor potência, e eu vou tentar, né, concentrar as minhas compras do motor grande e do motor pequeno com o mesmo fornecedor. Né? Então, ambas as empresas que são atuais fornecedoras podem optar por não entregar, né, um novo projeto e manter os seus 500 milhões de lucro que eles têm atualmente, ou simplesmente, né, ambos ofertarem, né? E aí eles têm um gasto para o desenvolvimento do novo projeto, né? E poderem, né, participar desse novo mercado de motores pequenos,
ou simplesmente só um entrar e o outro não entrar, e aí esse que entra, né, morde aí a fatia completa desse novo mercado e o outro, né, amarga ali, né, um lucro menor porque a empresa compradora, né, a Boeing lá passa a concentrar suas compras nesse novo fornecedor. Então, mais uma matriz aí de payoffs, né, mais um joguinho, vocês podem aí exercitar qual que seria a estratégia dominante. A gente pode, né, definir isso aí como um jogo de negócio, a gente pode definir também como um jogo de guerra. Né? Então a gente tem aqui possibilidades de payoffs para a decisão dos Estados Unidos e da Coreia do Norte em relação a manter armamento nuclear ou não, por exemplo. Né? Então, se mantém o armamento, está seguro, né? Se não mantém o armamento, fica, né, desculpa, se não tem o armamento nuclear, estão ambos seguros, né? E se mantém o armamento, está em situação de risco, né? E se o outro não tem, o que não tem o armamento está em situação de risco e enfraquecido, né? E aí aquele que tem a arma fica seguro e poderoso. Né? Também é um jogo, tipo Dilema do Prisioneiro, onde é sempre preferível estar, né, em segurança ou pelo menos não estar enfraquecido em relação ao seu oponente. Né? Então também dá para você configurar um joguinho aqui e ver qual é a estratégia dominante. Investimento em marketing, né? Investimento em publicidade. Né? As empresas poderiam simplesmente decidir não anunciar, não gastar com propaganda e economizar ambas. No entanto, se só uma gastar com propaganda, ela pode ter um efeito aí de receita muito mais alto do que aquele que não gastou. Né? Também mais um jogo do tipo, né, conluio ou não, né, cooperação ou não, esquema dilema do prisioneiro, né? Quantidade a ser ofertada de determinado produto, que nem a gente acabou de falar de 2 países lá ofertando quantidade de petróleo, né? Isso vale ali também para as empresas, vale para as pessoas, né? Então, são inúmeros exemplos de jogos que podem ser tratados de uma maneira bastante simples, só com essa teoria, né, de jogos de conluio em um esquema aí de rodada simultânea com informação completa. Tá? Jogos mais sofisticados começam a ser desenvolvidos, né, a partir desses jogos mais simples, e aí eles exigem um instrumental matemático um pouco mais sofisticado. Né? Alguns exemplos muito comuns e utilizados na análise de oligopólio são, né, os jogos chamados aí de Cournot-Nash. Né? Cournot é o outro pesquisador que desenvolveu a teoria matemática por trás do equilíbrio desse tipo de jogo, onde basicamente é utilizado para identificar equilíbrio de jogos de oligopólio, onde não há diferenciação de produto e apenas concorrência em quantidade. O Bertrand, também outro pesquisador, partiu do equilíbrio de Nash para definir aí qual que seria a estratégia ótima em um mercado de oligopólio, onde há diferenciação de produto e essa diferenciação de produto gera diferenciação de preço. Tá? Quem quiser dar uma olhadinha nesse tipo de jogo já vai precisar de um ferramental de cálculo e está lá no livro do Varem, que eu recomendei também na bibliografia desse nosso curso. Tá? E por que então às vezes existem cartéis? Né? A gente vira e mexe aí notícia que um cartel, né, as empresas foram multadas por estarem fazendo cartel. Né? Então, né, a gente até agora deu muitos exemplos aí de instabilidade de cartel, mas a gente não deu nenhuma, né, exemplo de situação onde o cartel é preferido. Né? E isso daí acontece quando a gente tem justamente jogos repetitivos, né? Onde a gente tem, diferente daquele nosso exemplo da venda de água com custo zero, né, que vai ter uma rodada seguinte. E nessa rodada seguinte, se você furar o cartel, você pode ser penalizado pelos os demais participantes, né, que vão responder também baixando os seus preços e levando o lucro de todo mundo para baixo. E aí você vai tender a voltar, né, para aquele lucro de cartel, né, que embora não seja o melhor para você, é o melhor para todos. Né? Então, essa é uma estratégia, né, comum quando a gente tem múltiplas rodadas,
chamada de olho por olho. Se você fura o cartel, você é penalizado, todo mundo fura também, né? E você volta e todo mundo volta. Então, é um tipo de estratégia de jogo, né? Também muito comum, né? E que acontece principalmente quando a gente tem aí jogos com rodadas repetidas. Então, do ponto de vista da legislação, né, da defesa da concorrência, a gente já pode imaginar que para a população o preferível, né, para os consumidores, o preferível é, né, caminhar em direção ao mercado mais competitivo possível. Por quê? Porque isso reduz o peso morto, né? Isso faz o preço ficar mais próximo do preço de concorrência perfeita. Você está reduzindo o peso morto, você está incluindo novos participantes nesse mercado. Esses participantes terão aí a possibilidade de consumir. Os que já estavam consumindo terão aí uma maior excedente do consumidor e os ofertantes também terão possibilidade de ofertar produto para uma maior, né, quantidade de pessoas, muito embora isso possa significar um comprometimento do lucro deles. Tá? Então a política pública, via de regra, é pró, né, concorrência, né? É de desestimular a cooperação. Tá? Então aqui tem um exemplo, né, para vocês lerem aí de um caso muito interessante de cartel, onde, né, utilizou-se, né, a solução de dilema do prisioneiro, né, que é a delação premiada, para desvencilhar o cartel, né, para desestimular o cartel. Então, muito embora a gente fale mais recentemente, nos casos da justiça brasileira de delação premiada, isso daqui, né, não é nenhuma novidade dentro da teoria econômica, né, a teoria dos jogos, e principalmente o dilema do prisioneiro, que é um dos exemplos aí mais básicos e didáticos, né, sempre ilustram aí os casos mais simples de teoria dos jogos, né. Isso aqui já era muito conhecido para quem estuda mercados, né? E lá no CAD, né, a gente tem pessoas que dominam isso. Então foi lá que surgiu, né, no Brasil, as aplicações das delações premiadas. E aqui está, né, um caso aqui do CAD, né, de 2012, onde já se aplicava, né, a delação premiada, que foi, né, justamente o CAD dando essa possibilidade de uma das empresas que participava de um cartel, né, no caso aqui o cartel de água oxigenada, se ela entregasse a documentação e provasse que o outro, né, o outro participante desse mercado estava de fato junto com eles fazendo o cartel, liberaria essa empresa que fez a denúncia da pena e daria a pena máxima lá para o outro participante do cartel. Então é a teoria dos jogos aqui e justamente o dilema do prisioneiro funcionando duas vezes, né? A não estabilidade do cartel e o benefício da delação premiada. Então fica aí para vocês darem uma lidinha nesse caso desse processo, né, que começou ali no final da década dos anos 2000 de uma empresa querendo delatar a outra por um cartel. Tá? Então, basicamente a questão do oligopólio é essa, né? Teoria dos jogos. E aí, teoria dos jogos é uma ciência, né? É quase que um outro campo de estudo, né? Que envolve bastante a matemática. Então, tem muita gente na matemática estudando teoria dos jogos para aplicação em diversas situações, seja de ciências sociais, como jogos jurídicos, jogos de guerra, jogos de política, simplesmente jogos, né? Desenvolvimento computacional, ou mesmo na teoria econômica. Né? Então, na teoria econômica, a gente vê aí diversos prêmios Nobel ganhando, né, o reconhecimento por pesquisa na área de teoria dos jogos, né, ganhando o prêmio Nobel de Economia com pesquisas em teoria dos jogos. Tá? Então fica aí a recomendação para vocês assistirem também aquele filme que é bastante interessante, está aí junto com o link, está aí perto do link dessa nossa aula no Cigarro. A gente se vê em breve para falar do último tipo de mercado, que é o de concorrência monopolística.